Vou trazer pesquisa eleitoral fresquinha, que chega agora. Levantamento Atlas Bloomberg, divulgado hoje, analisou os cenários da corrida presidencial. No primeiro turno, o presidente Lula lidera as intenções de voto. Vamos dar uma olhadinha nos dados, então, que chegam para a gente agora pela manhã. Lula tem, no primeiro turno, 46,3% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 36,6%, o que demonstra aqui uma consolidação inequívoca da polarização nas eleições presidenciais deste ano, porque a seguir a gente tem Renan Santos do Missão com um desempenho que até chama bastante atenção, 7,8%, demonstra a perda de eleitores de Flávio Bolsonaro na direção de um outro nome da direita, ou seja, um candidato que cresce na esteira do desgaste trazido pelo caso Dark Horse. Ronaldo Caiado do PSD com 2,9%. Temos aqui Romeu Zema 2%, Joaquim Barbosa 1%, Aécio Neves 0,7%, Samara Martins 0,6%. Um ponto interessante dessa pesquisa é que ela tem margem de erro de 1 ponto percentual, ou seja, ajuda a gente a traçar aí um cenário um pouco mais preciso da corrida presidencial. Trazendo aqui os demais números que estão ali abaixo da marca de 1%. Augusto Cury, 0,5%, Cabo Daciolo, 0,3%, Rui Costa Pimenta, 0,1%, Edmilson Costa não pontuou. Vamos seguir aqui com mais informações. Intenções de voto para presidente, então, ainda temos, sem pontuar também, Hertz Dias, brancos e nulos 1,1%, não souberam 0,1%. Ou seja, um quadro traçado por essa pesquisa de baixa indefinição com um quadro bastante definido entre Lula e Flávio Bolsonaro, uma imensa maioria do eleitorado já concentrada nessas duas candidaturas, pouco espaço para crescimento neste momento de um candidato de centro. Agora a informação, um cenário muito importante para a definição das estratégias de campanha dos dois candidatos, uma vez que a gente está ingressando ou quase ingressando na campanha oficial, ou seja, a corrida presidencial de forma oficial vai começar logo mais. Então, o cenário de largada acaba sendo o seguinte: o presidente Lula mantém ali a faixa de 48%, oscila 0,8%, ou seja, dentro da margem de erro. E aqui a gente vê um desafio para Flávio Bolsonaro em relação a abril. Ele cai para 42,3%, elimina-se aquele cenário de empate técnico no segundo turno, que era tão benéfico para Flávio Bolsonaro lá atrás e que, inclusive, acaba surgindo na pesquisa que a gente divulgou alguns dias atrás, encomendada pelo Banco BTG, que mostrava uma recuperação de Flávio. Aqui não. A gente tem Flávio em trajetória de queda, Lula em trajetória estável, com uma oscilação para cima, ou seja, possivelmente apontando uma tendência de alta. Não sei, brancos ou nulos, foi de 5% para 8,9%. Quer dizer o quê? O desgaste de Flávio Bolsonaro pode ter deixado alguns eleitores ali nesse campo de indefinição. Ou seja, não estou gostando de nenhuma dessas alternativas, prefiro não votar em nenhum deles porque eu rejeito Lula, mas me decepcionei com Flávio. Essa é uma possível leitura deste cenário. Vamos dar uma olhadinha nas demais informações que a gente tem. Aprovação do presidente Lula. Aqui a gente tem um quadro que demonstra muito bem o quanto o crescimento de Lula nas pesquisas, a manutenção ali, a oscilação positiva de Lula nas pesquisas e a queda de Flávio Bolsonaro refletem muito mais um desgaste do caso Dark Horse do que uma percepção positiva da gestão de Lula. Porque não mudou muito aqui, pelo contrário, oscilou para baixo. Lula foi de 53% de desaprovação, reduziu muito pouquinho, tá vendo? 0,7%, dentro da margem de erro. Então, a gente pode dizer que o desgaste de Lula continua mais ou menos estável, reduziu muito pouco. No caso de aprovação do governo federal, a gente vai de 47% para 45,9%. Também, ou seja, demonstrando que não se trata aí a melhora do desempenho de Lula nas pesquisas. O cenário mais favorável para o presidente Lula não tem necessariamente a ver com um aumento da aprovação ao seu governo e muito mais a uma desaprovação do campo adversário. Não souberam 1% na pesquisa anterior, 1,8%
no levantamento divulgado hoje. Rejeição para presidente da República. E aí a gente entra nos dados que demonstram aquela fatia dos eleitores que enxerga um determinado nome na disputa presidencial e diz: nesse cara eu não quero votar de jeito nenhum. Olha só, esse é um dado relevante. O PSDB, em determinado momento, acreditou que lançar Aécio Neves pudesse oferecer algum tipo de alternativa ao centro. Ele, que passou por um desgaste político enorme durante a Operação Lava Jato, conseguiu assistir aí ao arquivamento das investigações, retomou um certo protagonismo dentro do seu partido, ocupa a presidência da legenda, mas ao olhar do eleitorado continua extremamente desgastado. Rejeição de 54% para Aécio Neves, superando Lula e Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, impacto aqui evidente das denúncias que ocorreram no decorrer das últimas semanas, dos últimos meses. 53% de rejeição, significativamente acima do presidente Lula, que tem 48,6%. Jair Bolsonaro, interessante a gente ver como está a visão dos eleitores em relação ao ex-presidente, apesar dele estar fora do jogo político. Ele tem uma rejeição de 45,2%. E aí é curioso a gente comparar os dois. Ou seja, existe uma parcela da população que até encarava bem a cena Jair Bolsonaro, mas quando olha para o filho dele diz: não gostei. Então a rejeição do filho bastante maior, bem superior à do pai. Temos mais uma tela aqui. Rejeição para presidente ainda, Michele Bolsonaro, 43,2%, rejeição significativamente inferior à de Flávio. Ronaldo Caiado, 38,6%, Romeu Zema, 38,5%, Renan Santos, 35,8%. Ainda nos dados de rejeição, a gente observa Fernando Haddad, que hoje é candidato ao governo de São Paulo, com 30,7% de rejeição na disputa, imagino, para a disputa nacional, presidencial. Então, isso aqui não diz respeito à rejeição para a eleição estadual, ele que é candidato na corrida aqui em São Paulo. Imaginando que o candidato à presidência fosse Fernando Haddad, nacionalmente ele teria uma rejeição expressivamente menor do que o próprio presidente Lula e de Flávio Bolsonaro. Um dado interessante para Fernando Haddad, que gostaria, por tudo que a gente escuta, de alçar voos mais altos no futuro. Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, personagem-chave do escândalo do Mensalão, do julgamento do Mensalão, né? Ele que estava na relatoria desse caso na corte naquela época, 24,6%, nenhum 1%.